Então, gente, dando continuidade ao PNAB, já prometo, já está acabando, tá? Então, agora são as atribuições dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate de endemias, tá bom? Então, vamos cá, atribuições dos agentes de combate agente de saúde e agente de combate às endemias. Seguindo o pressuposto da atenção básica e da vigilância em saúde, devem se unir para a adequada identificação dos problemas de saúde no território. Por muito tempo, o agente comunitário principalmente, porque antes o agente de combate a endemias pertencia à extinta FUNASA, nós tínhamos uma frase que trabalhava na atenção básica na década de 90, que dizia o seguinte: os agentes são as pernas, né? E também a outra afirmativa é o elo entre a comunidade e a equipe. Na verdade, não é elo e nem são as pernas, são os olhos, os ouvidos, a boca, as pernas. Sem os agentes, a gente fica meio amputado. Aí, mas e aquela equipe da atenção básica que não prevê os agentes? Eu falei que eu não ia entrar na parte política, mas claro que vai ter que essas equipes, né, elas vão ter que se ajustar para a saúde da família. Em relação a essa união, porque não tinha como nós trabalharmos na atenção básica sem somar os esforços, porque isso tornaria aquele lá no inciso 13º, né, 13 do artigo 7º da Lei de 1080, duplicidade de meios para fins idênticos, ou seja, precisou-se planejar de forma adequada para que o ACS e o ACE em algum momento não fizessem a mesma ação no mesmo domicílio. Então, por isso que a palavra unir cai muito bem aqui, né, dentro do território que trabalhando no sentido da vigilância em saúde. E planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos ACS e do ACE devem ser integradas, tá? Tem suas particularidades, mas em regra devem ser integradas. Não dá para trabalhar, um trabalha com microárea, outro trabalha com quarteirão. Até isso tem que se pensar e se modificar. Atribuições comuns. Então, aqui na letra A, a gente vai ver as atribuições comuns dos ACS e dos agentes de combate a endemias. Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atua, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento de área de atuação da equipe. Lembrando que o espaço de atuação do agente comunitário de saúde é uma microárea, tá? A área é onde a equipe atua. E a microárea é onde o agente de saúde atua. Essa questão aqui de realizar diagnóstico demográfico, lembrem que quem faz nossos parâmetros demográficos estão na base do IBGE. Só que ao cadastrar ou ao atualizar os sistemas de informação, tanto o ACS quanto o ACE, principalmente o ACS, ele faz um diagnóstico demográfico, que não é só o quantitativo, ele traça o perfil daquela comunidade. Número de mulheres, gestantes, se tem mais mulher do que homem, se é a população adulto jovem ou idosa, porque o censo e o intervalo de tempo é muito grande. O agente tem a obrigação, né, de visitar as casas prioritárias mensalmente. Então, por isso que a gente utiliza muito desse diagnóstico demográfico, que não é só o quantitativo, mas o qualitativo também. Desenvolver atividades de promoção da saúde. Não se pode pensar em atenção básica sem primeiro pensar em promoção, depois em prevenção de doenças e agravos, em especial aquelas mais prevalentes no território. Se eu vou atuar sobre as ações de promoção e prevenção, óbvio que a gente vai ter que atuar com aquelas que mais acontecem. Então, prevalência, número de casos existentes. Porque eu vou promover e prevenir, eu vou trabalhar com o que aqui? Prevenção primária, para que essa prevalência diminua. Esse é o objetivo. E para que isso aconteça, eu tenho que conhecer o perfil epidemiológico, demográfico, social da minha comunidade.
tanto em loco, né, casa a casa, quanto através dos sistemas de informação. E de vigilância em saúde por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas. Individuais e coletivas, na unidade básica de saúde, observem no domicílio e em outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos, junto a outros profissionais da equipe, quando necessário. Então, preste atenção aqui em mim. Sempre que eu falo de vigilância epidemiológica, e como curso é de conhecimentos gerais, sempre que eu falo de vigilância epidemiológica, eu deixo claro, notificar qualquer pessoa pode. Tá? A gente notifica para o SINAM, né, a suspeita. A investigação do caso só pode ser feita por profissional de saúde. Isso inclui o agente de saúde e o agente de combate a endemias, porque eles fazem parte da equipe de saúde, tá certo? Porque em alguns lugares é como se eles fossem à parte, não é? Até o prontuário, o agente comunitário de saúde, ele pode registrar que aquela família rejeita a visita do agente. Mas fiquem atentos a isso. A investigação epidemiológica acontece em loco. Logo, quem é que conhece mais o território? O agente de saúde. E por isso que ele pode, juntamente com o profissional, né, ou ele, fazer a investigação, claro, sob orientação. Até porque o impresso ele é autoexplicativo. Então, fiquem atentos a isso, que eles podem preencher uma parte, junto, ou então o profissional outro, para não excluir de vez o agente de combate a endemias e o agente de saúde, tá bom? Vamos voltar aqui. Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe. Via de regra, a visita do agente comunitário para pessoas que não têm nenhuma comorbidade é mensal, tá? Se a gente consegue alcançar, de fato, as 750 pessoas por agente, dá para visitar essas famílias, essas pessoas, porque estão dentro de famílias, né, mensalmente. Quando a gente tem uma área de dispersão territorial, onde o agente vai demorar muito tempo de uma casa para outra, nós orientamos priorizar os grupos prioritários, né? É bem redundante. Então, visitar hipertenso, diabético, acamado, gestante, criança menor de 2 e depois menor de 5 anos. Então, quando há dispersão territorial e ele já está com o teto máximo de pessoas, a equipe vai planejar essas visitas, levando em consideração aquele que mais precisa. Mais uma vez, o princípio da equidade. E conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem maior número de visitas. Quando eu falei, via de regra, uma visita mínima no mês. Tem situações em que a gente vai praticamente todos os dias no domicílio, como é o caso do tratamento, né, observado, né, da tuberculose. Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças que têm importância epidemiológica relacionada a fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos. Aqui cabe para os dois, né? Até porque eu estou falando de atribuições dos dois. Vamos lá. Tem o caso de sarampo. O agente de saúde vai identificar, que eles têm o conhecimento mínimo, ele vai identificar que tem crianças que estão com exantemas. E comunica a equipe, juntos a gente faz o bloqueio de transmissão. Já o agente de endemias, ele percebe durante as visitas que existe um aumento do número de domicílios que apresentam larvas e pulpas do Aedes aegypti. Também é um bloqueio de transmissão. Quando vai lá e coloca o abate, né? O abate é um nome comercial, que é o temesfose granulado e aquele pozinho que coloca na água parada. Então, isso é bloqueio de transmissão. Quando eu evito, eu quebro uma cadeia, né? Eu tiro quem vai causar aquela patologia. Então, fiquem atentos aqui que não é só agente de saúde. A gente de endemias, na verdade, trabalha até muito mais com bloqueio de transmissão do que o próprio agente comunitário de saúde. Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva. Esse é o trabalho mais belo dos agentes, que é orientar.
é a educação em saúde. Então, tem muita gente que fala, o trabalho da gente de saúde é só ficar de porta em porta. Não, ele observa, ele sabe a dinâmica de cada família, ele traz para a gente o que está acontecendo, e às vezes a gente precisa desse olhar na comunidade, e eles são nossos olhos, ouvidos, bocas, pernas. Eu sou apaixonada pelo trabalho dos agentes. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, até porque ele visita, né, ele está na comunidade, e a comunidade confia nele, né? Encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência. Então, se a unidade básica de saúde tem saúde da família ou atenção básica, ou uma equipe de atenção básica, ele tem unidade de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território, no caso a unidade. Quando eu falo registrar, pode ser em prontuário, pode ser em livro de ocorrência, ele só não pode ver e deixar de comunicar. Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Aqui a orientação da básica das básicas das básicas. Não deixar água limpa parada, hoje nem não só limpa, né? Não deixar água parada, utilizar, jogar o lixo, né, em local de acondicionamento, saber os dias que o caminhão do lixo passa para jogar naqueles dias, para que isso não se transforme em problemas. Evitar deixar muitas coisas dentro de casa que não tem uso por conta de rato, risco da leptospirose, e aí se vai. A orientação em relação a esquema vacinal, chegar nos domicílios e olhar se existe alguma vacina pendente ou não. Esse é o trabalho do agente. É um trabalho na verdade, de um todo. O trabalho do agente bem feito, ele alcança a integralidade, porque ele conhece desde a sala até o banheiro do domicílio e conhece cada membro e como cada membro vive. Eu digo a vocês que é o trabalho mais integral que eu conheço, é do agente comunitário de saúde. Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Então, o agente, por ele ser do território, na verdade, antes era obrigado a morar na mesma rua, depois na mesma microárea, depois na mesma área. Hoje, mais não. Mas, como ele passa muitas vezes, e as pessoas passam a conhecê-lo, às vezes o médico prescreve, o enfermeiro prescreve e a comunidade não entende, vai tirar dúvida com ele. Sim, é um trabalho do agente comunitário orientar como é que marca aquele procedimento, que dia faz aquele exame, para onde é que ele deve ir, porque ele é a pessoa da comunidade que trabalha na equipe. Ele tem esse papel muito importante. E todos os profissionais devem conhecer a rede, não só, né, o ACS, mas aqui mostrando para vocês a importância imensa do trabalho do agente comunitário de saúde. Estimular a participação da comunidade, olha aí mais uma vez, nas políticas públicas voltadas para a área de saúde. E o agente de saúde é show quando está dentro, né, das instâncias colegiadas de controle social. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida, olha o nosso conceito ampliado de saúde, da população, como ações e programas de educação, esporte, lazer, assistência social, entre outros. E eles são craques em fazer isso, né? De nos mostrar por onde a gente pode começar. Eu já trabalhei em diversas equipes, em várias equipes, tinha dias na semana que eu não atendia na unidade básica, eu atendia na comunidade, ou na associação, ou na igreja, porque ficava distante e eles percebiam que algumas microáreas, né, os pacientes não estavam frequentando a unidade. Então, é pela distância, a questão de barreiras geográficas, como a gente chama, né? Grandes ladeiras, grandes vias para atravessar, local com zona de briga, né, de facção, em relação ao controle de drogas. Então, tudo isso eles identificam e eles nos levam e nos protegem. E essa proteção é porque eles são da comunidade. E a comunidade passa a respeitar o nosso trabalho e nos proteger, pelo menos minimamente. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. Então, essas são as atribuições obrigatórias, mas pode ter, né, as atribuições específicas de acordo com a loco-regionalidade. Toda vez que fala dessa forma, é porque
a portaria, a política, né, visa o ajuste, né, das ações para a real realidade. Bem redundante, mas é isso aí mesmo. Atribuições do ACS. Então, agora a gente vai ver atribuições específicas do agente comunitário de saúde. Trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias, então saber quem são as pessoas e quem são essas famílias, tá? Com base geográfica. Essa base geográfica é chamada de microárea. Deixa eu apagar aqui que ficou muito feio. É chamada de microárea. Então, uma base geográfica do agente de saúde é uma microárea. Definida e cadastrar todas as pessoas da sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação vigente, utilizando-os de forma sistemática, não é só cadastrar, tem que utilizar com apoio da equipe. Geralmente a gente trabalha isso em reunião de equipe, para análise da situação de saúde, até porque muda, né, gente? A gente começa a trabalhar num lugar hoje, daqui a um ano é outro lugar. Considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Eu adoro o verbo priorizar. Priorizar significa que a gente sabe planejar, mas sabe que não dá conta de tudo no mesmo momento. Priorizar significa vamos dar conta de tudo, mas o que mais está tendo impacto na minha comunidade? E aí a gente faz o que está tendo mais impacto. Então, priorizar está intimamente relacionado a qualquer tipo de planejamento adequado, né? Vamos lá. Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiam o diagnóstico demográfico e sociocultural. Antes existiam as fichas do CIAB. O CIAB, como deixa de existir, hoje eles trabalham com a ficha do ESUS, e alguns municípios, na verdade já era para todos trabalharem de forma informatizada, com um tablet, onde eles coletariam os dados com o cartão do SUS do indivíduo e eles poderiam localizar, não existiria mais papel. Então a ideia hoje é que eu tenha toda essa informatização, inclusive na coleta das informações, não só na leitura e na análise dos dados, mas a coleta hoje ela deve ser digitalizada, ela deve ser inclusive online, para que o agente de saúde ele adentre no domicílio e já faça esse cadastro baseado no instrumento mínimo que é o instrumento único que é o Cartão Nacional do SUS. Registrar para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde os dados de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos da saúde, garantindo, claro, o sigilo ético. Então aqui evoluiu a óbito uma pessoa na família X. Ele tem que excluir aquele cartão, para que a gente tenha uma noção de planejar e acompanhar de acordo com a realidade. Nasceram 10 crianças no mês, como eu vou ter próximo mês, mais ou menos 10 crianças 10 nascituros. Logo, eu preciso que eles coloquem, quando tiver o cartão do SUS, coloquem essas crianças para planejar também as minhas ações dentro da equipe. Então, isso tudo é feito em equipe. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita. Então, como eu falei, antes era chamado elo de comunicação, o elo entre a comunidade. Hoje não. Hoje o agente de saúde é muito mais do que um elo. Não deixa de ser um elo de ligação, mas passa a ser uma peça-chave para que a nossa atuação com a unidade básica de saúde, na unidade básica de saúde, seja de forma mais resolutiva, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados. Esse informar não significa que o agente é o secretário do usuário, mas vamos dizer que a gente consegue uma consulta de APAC, de alta complexidade, e vai ser daqui a 2 dias. Eu não tenho como manter contato com todos os indivíduos. O agente de saúde, por conhecer, por saber onde mora, ele pode sim ir comunicar. A marcação para tal especialista abre tal dia. O agente de saúde deve saber dessas informações para passar as datas e horários do que está fazendo, do que já foi agendado e do que vai abrir.
Participar dos processos de regulação a partir da atenção básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados. Isso aqui é um trabalho árduo de formiguinha. A galera da rede pública, né, os usuários que são 100% SUS dependentes, até entendo por conta do nosso problema com o SUS real, que raramente comunicam a desistência. Eu dou tanto parabéns quando o paciente chega lá, um usuário, olha, eu vim desmarcar porque eu não vou poder vir. Porque a gente também tem um número de atendimentos, porque tem que deixar uma quantidade de vagas para a demanda espontânea, é aquela que não está agendada. Então, esse estímulo aqui, ó, de ratificar se vai, ou de que se não puder, peça para alguém avisar que não vai naquele dia, porque a gente já encaixa uma outra pessoa que possa estar precisando mais daquele atendimento. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do DF. Então, gente, aí é propósito errado. Poderão ser consideradas ainda, aqui eu queria a atenção de vocês. Observe. Na portaria, eu quero até que vocês peguem de olhada, eu vou voltar. A atribuição dos ACs é até aqui, tá? Logo abaixo vem poderão ser considerados, é como se fosse um item extra. Então, aqui é a atenção, a nova PNAB traz isso. O verbo que está aqui na frente é possibilidade. Então, poderão ser considerados ainda atividade do agente comunitário de saúde a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissionais de nível superior e membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamento adequado. Olhem quantos pré-requisitos. Então, o que eu vou ler agora foi a maior polêmica dessa PNAB, mas em que situações esses agentes podem desenvolver as ações que eu vou listar agora? É uma possibilidade. Só poderão fazer em caráter excepcional, assistido por profissional de nível superior, membro da equipe após treinamento específico e equipamento adequado. Pronto. Não sendo assim, eles não podem fazer. Por isso que não consta na listagem dos incisos relacionados à atribuição do agente comunitário de saúde. Então, o que é que a portaria traz? Que eles poderão fazer nessas situações. Aferir pressão arterial, incluindo no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e agravos, tá? Eu vou me eximir de comentários, porque eu poderia estar levando vocês a induzir a um outro pensamento que eu quero que vocês pensem assim. Mesmo não achando correto, é o que pode cair na prova, tá bom? Realizar a medição de glicemia capilar, inclusive no domicílio, para acompanhamento dos casos diagnosticados. O que ele não vai fazer para diagnosticar? De diabetes mellitus e segundo o projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na atenção básica. Mas tudo isso só vai ser feito com aqueles pré-requisitos. Aferição de temperatura axilar durante a visita domiciliar. Realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico. Aquele curativo, aquela lesão, né, limpa e seca, sem penso. E cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a ferida, sem nenhum outro tipo de cobertura. Então, só mesmo a cobertura passiva. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa. Então, ele pode indicar a internação, a necessidade de internação. Ou seja, olha, diante desse quadro, eu gostaria que vocês devem levar para a urgência, né? Ou na reunião de equipe, olha, tal pessoa está assim, assim, assado, está com níveis pressóricos assim. Eu sugiro, tá? Porque o Axis não é só um robô tarefeiro, ele também tem essa expertise. Lembrando que ele passa por um treinamento, lembrando que muitos dos agentes de saúde hoje, na verdade, a maioria tem nível superior. Antes, na década de 90, só precisava saber ler e escrever. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACs e ACE em conjunto com outros membros da equipe.
exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Então, fico por aqui nessa parte dos agentes de saúde, mas eu queria que vocês prestassem atenção numa situação. O agente de saúde já fez todas essas atribuições, né? Logo que surgiu o PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, né? Que era um enfermeiro para cada 30 agentes de saúde e vinculado à unidade básica de saúde, sem vínculo à equipe, né? Médico, a equipe mínima, era só o enfermeiro e o agente. Aferia a pressão arterial, fazia alguns procedimentos. Quando começou a perceber, né, os conselhos, né, de enfermagem, de medicina, que estavam acontecendo algumas posturas não éticas em relação ao agente comunitário, tirou-se essas atribuições. E, só para não ficar sem eu colocar, né, o que pode acontecer aqui é capacitação, qualificação, tanto que já foram escolhidas escolas para fazer esse tipo de qualificação, mas aqui vai ter que ter, né, um freio e dizer até que ponto, porque o agente pode ser uma faca de dois gumes, pode virar e trabalha 8 horas, mas daqui a pouco, se todo mundo sabe que ele tem um aparelho de pressão em casa, né, um tensiômetro e um estetoscópio, as pessoas podem lá procurar ele 24 horas, e isso não é um trabalho dele. Ok? Então, essa é a minha observação. Fiquem atentos que é uma possibilidade e aqueles critérios. Façam uma tabelinha, coloquem os critérios que vocês vão entender como é essa situação, tá? E eu quero que vocês vejam na portaria como está organizado, porque termina os incisos e vem como se fosse uma observação. Não tem lá observação, tem poderão, tá? Então não faz parte daqueles incisos que são atribuições dos atos que a gente já costuma, né, a saber. E aí só colocou em portaria para ficar mais firme, tá certo? Então até o próximo bloco. Tchau, tchau.